A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal, que indique de forma clara relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional nos termos do caput do artigo 173 da Constituição Federal. Então, a diferença de autorização legal é diferente de você fazer uma lei para criar a sociedade, ou criar a sociedade de economia mista ou a empresa pública. Autorização legal, certo? É diferente. As autarquias, elas são criadas por lei. E, no caso, a empresa pública e a sociedade de economia mista são autorizadas por lei. Então, depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso 20 do artigo 37 da Constituição Federal. A autorização para participação em empresa privada prevista no parágrafo 2º não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócio da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas respectivas subsidiárias. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei, com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Então, essa diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista é muito importante, porque a empresa pública ela tem o capital 100% público. A economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, tem uma parte que é pública e outra parte que é privada. E a sociedade de economia mista ela tem que ser feita sob o regime de sociedade anônima, né, SA, ou seja, a empresa pública, ou a sociedade de economia mista, ela tem ações para serem vendidas na bolsa de valores negociadas, né? E a empresa pública não. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador estabelecidos na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação. Além das normas previstas nesta lei, a sociedade de economia mista, com registro na Comissão de Valores Mobiliários, sujeita-se às disposições da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 76. Capítulo 2. Do regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto nessa lei, será sujeito ao regime previsto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76. O Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta lei. Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista de capital fechado
e as suas subsidiárias às disposições na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, e as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência: elaboração de carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos e políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. 2. Adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação. 3. Divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. Elaboração e divulgação de políticas de divulgação de informações em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas. Elaboração de política e distribuição de dividendos à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Divulgação em nota explicativa as demonstrações financeiras dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional. Elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista no mínimo anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração. Ampla divulgação ao público em geral de carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito em linguagem clara e direta as informações de que trata o inciso 3. Divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio de alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso 1 do caput. Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão: 1. Estar claramente definidas em lei ou em regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos. 2. Ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista, com registro na Comissão de Valores Mobiliários, sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas. Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos 1 ao 9
do CAPT deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa. A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: 1. Ação dos administradores e empregados por meio de implementação cotidiana de práticas de controle interno. 2. Área responsável pela verificação e cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. 3. Auditoria interna e comitê de auditoria estatutário. Parágrafo 1º. Deverá ser elaborado e divulgado o Código de Conduta e Integridade que disponha sobre princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações para a prevenção de conflitos de interesse e vedação de atos de corrupção e fraude. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade. 3. Canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e demais normas internas de ética obrigacionais. Mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias. Sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade a empregados e administradores e sobre a política de gestão de riscos a administradores.